Acho que é Matheus, né? Deixa eu ver o nome. Daqui para o final eu aprendo o nome de vocês. Matheus, Kátia, o que é que você acha, Kátia? A gente fez essa mudança toda aqui na sala, a gente já trouxe tecnologia, já mudou o formato. Você acha que isso resolveria para a gente conseguir desenvolver essas competências aí? Muito também tem se falado nesse sentido de estar trazendo, né, a tecnologia, mas se o professor não quebra o paradigma, não muda o modo de trabalhar, isso não vai garantir as competências. E aí, Exatamente isso Matheus? que eu ia falar. Eita, desculpa. Pode falar, viu? Era isso também que eu ia falar, assim, capacitação com os professores, né? Porque não adianta a gente estar tendo capacitação, mas a gente não tem a prática. Vamos supor, as escolas também não dão suporte, internet péssima, não tem recurso, né, de material. Então, assim, e aí, como é que a gente fica? A gente volta, de certa forma, à Idade da Pedra mesmo. Embora esteja toda essa tecnologia aí bombando, tanta inovação, mas se não tem material na escola para atender a essa demanda, fica difícil, né? Esse trabalho. Esse modelo que você mostra aí enfileirado, está lá com a tecnologia. Mas os alunos continuam enfileirados, né? Sem interação, sem comunicação, sem trocar ali experiências. Então, isso, como é que se diz? Não vai mudar a coisa, né? Só trazendo o recurso. Então, tem que se mudar, como você traz nessa última, né? A perspectiva de já estar no formato de círculo, né? Então, o professor aí já está tendo um novo olhar com esse formato, mas também vai depender do que ele vai propiciar naquele momento, né? O que é que ele quer, o objetivo que ele quer alcançar. Tudo isso tem que ser válido. Pois é, mais alguém? Eu acho que cada vez mais as aulas têm que ficar diversificando para o melhor ensino do aluno, né? Porque um aluno chegar, às vezes o aluno estuda integralmente, tem que chegar de manhã até de tarde e ficar sempre na mesma coisa, das mesmas aulas, né? Uma coisa monótona acaba sendo cansativo e o aluno não aprende menos, né? Então, cada vez mais o professor tem que buscar diversificar e trazer coisas novas. Isso, e acho que, assim, que já está muito visto hoje, né, a questão das metodologias ativas, né, que vai tornar o aluno autônomo nessa aprendizagem. Isso já vai trazer mudanças significativas. Eu acho que também ia depender muito de como o professor vai aplicar de fato essa tecnologia durante a aula dele, que nem todo mundo está acostumado com essa imersão, digamos assim, né? Aí algo que poderia atrair mais os alunos seria dependendo do modo como ele vai usar aquela tecnologia dentro da aula dele. No caso, seria a capacitação, né, do professor. Assim, levando em consideração que ele tivesse todas essas tecnologias disponíveis para ele trabalhar. Então, ele tem tudo aquilo ali para trabalhar com os alunos, mas como será que ele vai trabalhar? Como será que ele vai dominar aquela tecnologia nas mãos dos alunos, né? Então, eu acho que teria que ter também uma capacitação do professor para conseguir utilizar da maneira correta e conseguir controlar o uso em meio aos alunos. Eu vou pegar gancho na fala de José. Eu acho que é um processo até de interdisciplinaridade. Quando a gente fala, né, nesse processo de tecnologia, como é que a gente pode integrar, né, as mídias digitais, ou todo o contexto midiático, tecnológico, nas nossas competências. Isso falando num termo macro de educação. Porque com o boom da Covid-19, a gente entrou em outro paradigma de educação, né? A gente, de repente, estávamos dando aula em salas de aulas convencionais, de repente estamos aqui. E não teve essa capacitação, não. Foi todo mundo na raça. E muita gente ficou para trás, né? Eu percebo isso também. Então, como é que a gente pode melhorar, né? Para todo mundo ficar ali de forma horizontal, tentando
cada vez mais produzir uma educação de qualidade. Acho que é algo a se pensar também. Com certeza. Poxa, eu acho que a resposta já... Tem alguém mais que quer falar alguma coisa? Mas eu acho que vocês trouxeram, assim, informações bem importantes, né? Eu tenho uma imagem que fala justamente sobre, é um resumo, né, dessa... Que para mim é não também, certo? A gente não consegue resolver. Por quê? Porque a gente tinha, né, quando a gente fala daquela educação bem tradicional, a gente tinha uma engrenagenzinha, feito tem aqui, ó, na primeira cabeça, né? As coisas rodavam sozinhas. Só que hoje, a gente tem essa cabeça aqui que rodam várias engrenagens ao mesmo tempo, que é o que perpassa por, que falou da interdisciplinaridade, que fala da formação docente, que fala da mudança de pensamento. É o que a gente disse, se a gente mudar, se a gente pode inserir qualquer recurso, feito alguém falou aqui, a gente pode trazer os recursos de tecnologia mais inovadores que existem no planeta. Mas se a gente não tiver, se a gente não souber o que fazer com eles para transformá-los em instrumentos, né, de aprendizagem, eles vão ser meros artefatos mesmo. Eles vão ser... qual é a diferença, né, do artefato do instrumento, né, de como é que a gente faz essa diferenciação? E, por exemplo, eu tenho um computador aqui. Esse computador, para mim, né, nesse movimento de educação, ele até então é um artefato, porque eu não sei muito o que fazer com ele no processo. Mas quando eu consigo entender que possibilidades pedagógicas, né, eu posso trazer para esse computador, eu já instrumentalizo ele. Porque eu já sei que processos eu posso criar para que ele traga uma aprendizagem significativa. E aí é quando vem o processo das formações. Concordo plenamente que as formações são muito teóricas. E o que é que acontece? Às vezes, a linguagem que é trazida nesse processo não chega no educador. E o educador, ele às vezes não tem esse chegar junto da gestão, entende? A gestão nesse processo, ela é muito importante. Porque é ela que vai validar quais são as necessidades. Por exemplo, eu estou participando de um projeto que, para poder o processo de formação ser construído, a gente entendeu quais eram as dores e necessidades desses professores. Em que formação hoje, né, que acontece, que a gente senta com esse docente e diz assim, olha, qual é a tua dificuldade, o que é que tu já faz, o que é que tu já conhece, quais são as tuas dores, o que é que a gente pode fazer para contribuir com isso? E aí, a partir dessa escuta, a gente cria um cenário que consiga atingir esse docente. Em jogo, a gente faz isso, por isso que o jogo tem um resultado muito bom, né? Porque antes da construção de qualquer cenário de jogo, ele é construído uma persona, tem toda uma pesquisa por trás, que por isso que as pessoas ficam lá imersas, porque aquele jogo foi feito para ele. E hoje a gente vai perceber por que a gamificação, né, esse processo todo é importante na sala de aula. Porque todos os cenários criados a partir dessa perspectiva, eles são criados a partir da necessidade de uma persona, foi criado para alguém. Então, a possibilidade da gente não conseguir alcançar, ela é um pouquinho, ela é pequena, né? Então, daí essa ideia de tudo que vocês trouxeram, a formação na prática, a ideia de gestão, chegar mais perto para poder trazer esse conforto e essa segurança para esse docente, que até então ele não tem muito essa dinâmica, né, de inovação, de mudar, não tem. Então, assim, é uma necessidade de mudança de pensamento, de paradigma, de construção de formação. Então, a gente conseguiu identificar várias coisas assim. E aí vem essa menina aqui, que é isso que eu não lembro quem falou, mas que é de você fazer essa organização, né, estrutural de forma interdisciplinar. Hoje o estudante, ele pensa muito rápido. E a gente tinha uma educação de caixinhas, né? As caixinhas, elas estavam lá, a caixinha da matemática, a caixinha da língua portuguesa, né? Até, às vezes, hoje em curso de graduação, a gente tem essas caixinhas separadas. E que o profissional, olhando para a graduação, ele não vai usar cada caixinha dessa separada, ele vai usar tudo que ele está ali, né? As disciplinas, elas precisam ter uma relação mais próxima para que o profissional formado ali nesse contexto,
ele conseguisse sair dali e fazer relações, de chegar no mercado de trabalho, ele conseguir, eu fiz isso porque eu não tenho muito conhecimento da matriz de licenciatura de computação. Mas eu tenho certeza que existe uma relação entre as disciplinas. E que hoje, aí a gente pensa, qual é a relação hoje que a gente tem nessas disciplinas? A gente tem um contexto, né, de um processo de aprendizagem. Mas os estudantes, eles precisam disso. Porque eles hoje estão conectados, eles hoje fazem, eu estou no Instagram, eu entro não sei aonde, eu respondo um e-mail, tudo ao mesmo tempo. Né? Hoje eu digo que eu tenho um time lá no César, eu lidero esse time, eu digo que é o time aleatório, porque a gente conversa sobre tudo e a gente sai com tudo resolvido. Porque hoje a gente tem essa dinâmica, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E por que a educação hoje ela é tão restrita a caixinhas? Né? A gente tem um processo bem direcionado, eu estou aqui, depois eu vou para aqui, depois eu vou para aqui. Então, eu acho que essa relação, naquela mudança de pensamento, a gente precisaria fazer. E aí vem aqui uma sala de aula diversificada, né? A gente falou em metodologia ativa aí, as metodologias ativas, todas elas, tá? Seja a sala de aula invertida, seja o PBL, seja qualquer área, qualquer metodologia que a gente usa, a gente consegue, a perspectiva delas é de você trazer diversidade de atividades, por quê? A gente fala muito de personalização da educação, né? De que você tem uma sala plural. Eu tenho uma sala plural, e quem é o meu aluno? Então, eu não tenho uma tecnologia digital na minha sala, mas eu tenho um post-it, eu consigo trazer um Kanban, né, que vocês forem trabalhar com projetos, a gente tem essa metodologia de você acompanhar os projetos, né, visto por um Kanban. Então, eu consigo criar um Kanban com o meu aluno através de post-it, que são papéis. Eu consigo o livro. Então, a gente consegue, né, organizar. E como é que eu faço? Qual é o primeiro passo para a gente organizar qualquer metodologia que a gente vai usar? É a gente entender o espaço que a gente tem e os recursos que a gente tem também. A gente precisa ter isso mapeado, né? E quem são os nossos estudantes? Tem um autor, depois eu posso passar para Diógenes, que é Kolbe, né? Kolbe, ele é o autor que ele fala muito de estilos de aprendizagem, foi o que eu usei na minha dissertação. Então, Kolbe, ele diz, tem alunos que aprendem a partir do concreto, né, do aprender fazendo, que vem muito na linha de Vygotsky, então ele aprende construindo. Tem alunos que aprendem observando. Eu consigo aprender melhor olhando a dinâmica da minha sala de aula. Tem aluno que eles são exploradores, eles vão lá, eles querem ver o que o outro está fazendo, ele quer, então, a partir dessa dinâmica. Então, assim, cada aluno tem um perfil de aprendizagem diferente. E aí eu pergunto, será que essa diversidade de perfis, né, desses estudantes, eles estão sendo respeitados na construção desses cenários, que é uma coisa que a gente pensa. Que ambiente eu tenho, né, para executar minha atividade, seja ele virtual, presencial. Se presencial eu não tenho muito espaço, mas eu preciso identificar os espaços que eu tenho à minha disposição, que recursos eu tenho à minha disposição, e quem são os meus estudantes. Eu preciso fazer esse diálogo com eles para poder construir esse perfil. Eu conhecendo essas três situações, né, eu consigo fazer esse mapa e construir cenários que atendam à necessidade dessas pessoas que estão ali e a gente consiga engajá-los. Por que engajá-los? E aí eu vou trazer uma outra pergunta para vocês, eu vou até voltar à tela, que é, qual é a diferença, certo? A gente fala muito hoje, as pessoas, vou motivar esse grupo, eu vou engajar esse grupo, né? Mas qual é a diferença entre engajamento e motivação? Qual é a diferença entre engajamento e motivação? Alguém sabe qual é a diferença? Olha o silêncio, cadê Kátia? Eu acho que engajamento é o aluno correr atrás e procurar e interesse, né? E motivação é tirar o aluno daquela zona de conforto dele, tentar motivá-lo para que ele entre nesse processo de engajamento. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar, eu levantei a mão, mas eu acho que você não vê, não. Eita, vi, não, É desculpa. que, assim,
no Fundamental 1, tudo isso é muito novo para os alunos, assim, é uma didática totalmente nova, vamos dizer assim, né? Embora muitos alunos já cheguem sabendo mexer em celular, não sei o quê, mas assim, você consegue trazer coisas novas para o aluno e aí consegue também, em alguns momentos, ser novidade, vamos dizer assim, para eles. Mas quando a gente chega no ensino médio, aí o negócio já muda de figura, é muito mais complexo, assim, você tentar renovar, mudar, é mais, o trabalho é muito maior, né? E aí a manobra tem que ser outra, completamente diferente. Concordo plenamente. Mais alguém? Deixa eu ver quem não falou ainda. Pedro, Lucas. Qual é a diferença de a gente falar, eu vou engajar essa pessoa, eu vou motivar essa pessoa? Qual é a diferença? Eu vou pegar esse gancho de... Qual foi o nome da pessoa que falou agora mesmo? É porque tá Silva, é Silvana, porque tá Silva 1, 2, 3. E aí, vê só, tem na literatura, certo? Quando a gente fala, a gente, na teoria, a gente não motiva ninguém, né? As pessoas têm suas motivações. Por exemplo, Marielle tem uma motivação intrínseca, certo? Que é o que motiva Marielle internamente, assim, que é, eu gosto do reconhecimento, eu gosto, a minha motivação que eu tenho, assim, de trabalhar, eu gosto de ser reconhecida, né? E aí, eu tenho uma motivação extrínseca, que é, eu trabalho porque eu quero receber o dinheiro, certo? E aí, o que é que acontece? Como é que eu, né, enquanto empregador de Marielle, eu vou engajar Marielle no processo profissional? Eu vou primeiro saber que Marielle, ela gosta de ser reconhecida, ela tem essa motivação intrínseca interna dela. Então, eu vou fazer o quê? Vou reconhecer Marielle. Por quê? Se eu reconheço Marielle, né, porque ela é a motivação dela intrínseca é reconhecimento e a extrínseca é ganhar dinheiro. Então, eu vou reconhecer Marielle, eu vou criar umas situações no meu ambiente profissional que Marielle seja reconhecida e vou pagar o salário justo de Marielle, certo? E aí, Marielle se engaja nas atividades que ela faz, né? Então, é essa a diferença. Para poder a gente engajar alguém em qualquer processo, a gente precisa entender as suas motivações. Então, por isso que a gente vai lá, né, para aquele movimento aqui, que é como é que hoje, né, eu vou pensar no cenário que eu tenho, nos instrumentos que eu tenho, né, nas possibilidades de ferramentas que eu tenho, e quem é meu aluno, por quê? Porque eu só consigo atingir esse meu estudante se eu entender quais são as suas motivações. E isso é importantíssimo. Eu sou professora de graduação também, né, em uma faculdade aqui em Olinda, e todo ano eu faço uma brincadeira com eles para entender quem são eles. Eu preciso entender quem são aqueles alunos mais fechadinhos, quem participa mais, quem é. E eu vou dizer, mas você que gosta de fazer o quê? Então eu vou nessa brincadeira, nesse movimento, né, de interação, que é uma coisa que dizem que é até Luciano, né, Luciano Meira, que traz muito isso. Ele diz, ó, Mari, a gente conhece muito o estudante na hora do recreio, né? Porque é o momento que ele está descontraído. Então, esse momento, ele nos diz muito. Então, quais são as motivações desse estudante? Então, a gente, nessa perspectiva, quando a gente for criar um cenário gamificado, né? Essas três estruturas aqui, ela é importantíssima. Eu vou conhecer qual é o meu espaço, o que eu tenho à minha disposição e quais são as motivações dos meus estudantes, né? O que é que